Olá, eu sou Ítalo Taveira, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio de Ensaio Geral. O último episódio dessa temporada, o último episódio do ano. Eu já tô morrendo de saudades, mas para não perder o costume, eu preciso dizer que esse episódio tá mais que especial. Hoje a gente recebe uma espécie de arquiteto invisível do espetáculo. Aquele artista que não costuma aparecer sob a luz dos refletores, mas que sem ele uma apresentação não acontece. O nosso convidado, ele traduz como ninguém a poesia do movimento em estruturas, luzes, engrenagens e sabe muito bem que a beleza não nasce só do gesto, mas do cuidado com tudo que o sustenta. Hoje, a gente vai descobrir que por trás das coxias de um teatro existe um universo tão fascinante quanto o que se vê da plateia. Um universo onde a precisão convive com o improviso, muitas vezes, e onde cada espetáculo é um organismo vivo que respira graças ao trabalho de mãos que raramente aparecem, mas que hoje vão aparecer. No último ensaio geral do ano, a gente conversa com o diretor técnico do Grupo Corpo, Gabriel Pederneiras. Gabriel, seja muito bem-vindo ao Cine Brasil. É uma casa que você conhece bem, tá? Então fique à vontade e muito obrigado por estar aqui hoje com a gente no nosso último episódio desse ano do podcast. Eu que agradeço o convite. Aqui é igual estar em casa, né? A gente fala que é nosso sempre no final do ano, no final da nossa temporada, a gente sempre termina aqui, todo aqui, ano, né? então já é de praxe, a gente está aqui no dezembro. E a gente adora receber vocês aqui. Nós também. Gabriel, para começar, eu sempre pergunto, né, para as pessoas o início, né? Como que a pessoa encontrou essa arte dela, o ofício dela, né? E eu queria saber de você, né? Como você chegou a essa parte ali da cenotécnica, da iluminação, né? Como você chegou a diretor técnico, né? Isso. Do Grupo Corpo. Bom, eu imagino, né, que no ambiente que você cresceu, na família que você cresceu, às vezes foi até difícil ir para o outro lado, ou não? Como é que foi isso? Em algum momento você foi para outro lugar? Você pensou em ir para outro lugar? Olha, é curioso, é bem curioso, porque eu cresci, né, porque nasci aqui, cresci, mas enfim, adolescente já não fazia, né, não participava, enfim, meu pai é o coreógrafo, né, meu tio diretor artístico, o Pedro, meu outro tio diretor técnico, minha mãe foi bailarina do grupo, então todos fundadores, eu tinha sempre, né, um acesso, contato, mas nunca fez parte, assim, eu nunca dancei, nunca tive, né, talento nenhum para isso. E não tinha muito contato, a partir de um certo momento eu não tinha muito contato, a não ser ir como o público, né, ir assistir. Eu, com meus 18 anos, fiz vestibular, passei, tinha que escolher alguma coisa, escolhi publicidade, propaganda, assim, vamos escolher alguma coisa. Eu estava na universidade, muito tempo sem encontrar meu pai, ele sempre viagem, aquelas coisas, ele me chamou um dia e falou, pô, você vai estar de férias e eu queria te levar numa turnê, vamos comigo, pô, pra gente ficar um pouco junto e tal. Eu falei, vamos embora. Era julho, foi uma turnê super legal, assim, fazia Lisboa, Londres, depois voltava para os Estados Unidos e voltava para a Europa, para Spoleto, na Itália, aquele festival de verão de Spoleto. Eu falei, vamos embora, né? Tô aqui, não tô fazendo nada, tava de férias. E fui. Chegamos lá, enfim, Lisboa, passeando, aquela história. Chega uma hora que vai todo mundo trabalhar pro teatro. Sim. E eu tinha que ir também. E fui, fiquei com eles lá, assisti o espetáculo, beleza. No dia seguinte, espetáculo de novo, o pessoal da técnica chega mais cedo, eu tenho muito contato com meu tio Pedro, então eu sempre andava muito com ele, fui pro teatro com ele. Fiquei olhando eles trabalhando aquilo, eu falei, opa, então é assim que faz isso, assim que faz aquilo, vendo, né, tudo que acontecia no espetáculo, mas como plateia, e eu tive a oportunidade de ver de dentro. E eu falei, opa, aí já me deu um estalo ali, falei, gostei. Sim. E nisso ficaram uma temporada, não lembro, uma semana talvez em Lisboa, e de lá foi para Londres. Minha primeira vez em Londres, também todo mundo deslumbrado. Chegamos em Londres, o pessoal da técnica foi pro teatro, eu falei, eu vou com vocês. Pô, você tá maluco, cara? Você tá em Londres, você não vai passear? Eu falei, não, eu quero ir pro teatro. E nisso fizemos uma turnê, eu sempre colado com eles, assim, não sabia nada, né? Então ficava ali, carregava uma caixa aqui, outra ali. Aí a turnê terminou, voltamos pro Brasil, falei, descobri o que eu quero fazer da minha vida. Vai dar certo, né? Porque tô em casa.
nada. Mas eles não me quiseram, não. Não te quiseram. Não. Então não foi tão fácil assim. Não. Vai estudar, você vai terminar a universidade. Eu estava no primeiro semestre ainda. Falei, não, cara, eu não vou. Eu vou trabalhar aqui, não, você não vai. E, enfim. Aí eu ia para lá todo dia de manhã e ficava lá e tinha de fazer, eu fazia e fui, acho que foi por insistência, eles falaram, vamos contratar esse chato aí. Já tá aqui, né, todo dia com a gente. Exatamente. Mas aí então, fiquei. foi em 2021. Isso foi 2020, Que você- demorou aí, um 2021 ano para eles você me entrou. contratarem. Sim. Eu fiquei um ano lá, todo dia enchendo o saco. Aí eles me chamaram. Aí foi como técnico, né, de Foi palco como, eu ali. entrei como técnico de palco, isso. E aí fui. Aí mais pra frente, fui coordenador e aprendendo, tudo. exatamente, foi indo. Muito bem. É. Agora, você disse aí enfim, né, toda a sua família envolvida, né, Isso. uma grande parte, né, da Aham. família envolvida. Agora já para aquela pergunta polêmica. Bora. Né? Trabalhar em família. Bom, vou contar um caso pessoal aqui, Aham. que eu e minha esposa, a gente sempre trabalha junto. A Aham. gente sempre trabalhou, né? Desde que eu conheci ela, há mais de 10 anos atrás, né? Só que aí, só eu e ela, né? Isso. Agora você tem toda uma família junto, Todo né? mundo. É muita gente. Como é que é isso? Como é que é trabalhar com a família, né? Como é que vocês administram isso? Até em questão de separar mesmo, né? O trabalho, O pessoal do com profissional, o pessoal, né? Num almoço de domingo. Natal tá chegando, né? Almoço de Natal, uma janta de Natal. Vocês conseguem separar de fato, né? Não, aqui agora vamos curtir, ou acaba que o papo do trabalho vem? Como é que funciona Não, isso? consegue. É assim, é porque é isso, né? Ali minha família tem todos meus tios, Sim. meu pai, minha mãe, minha esposa eu conheci lá também, ela era bailarina, hoje é coreógrafa e a gente trabalha junto lá ainda, então assim, é a família toda. Mas é bem tranquilo, Pelo menos comigo, assim, eu tenho uma circulação, eu me dou bem com todo mundo e tal. E eles entre eles ali ainda rola aquelas coisas de irmão, mas comigo é muito fácil. Trabalhar com eles é muito fácil, é fácil mesmo. Assim, não tem, que ótimo. Aí é bom, né? Não, é bom. Não Aí tem, fica ainda mais prazeroso. é né? muito fácil, muito fácil. E você lembra qual que foi o primeiro espetáculo, assim, que você trabalhou? Mas depois de 2001, né? Quando você entrou, qual que foi... O que A tava primeira rolando? turnê que eu fiz com eles foi, já contratado, foi o Corpo e Bar. O Corpo do Arnaldo Antunes, Bar do Marco Antônio Guimarães aqui. A gente fez uma turnê na Alemanha grande, e depois fizemos uma turnê no Brasil e depois fomos para a Alemanha e fizemos uma turnê grande. Foi a minha primeira, assim, como funcionário já trabalhando. Boa. E aí, hoje você é diretor técnico. Sim. Né? Desde 2019, pelo que eu Eu vi. acho que deve ter Mais ou menos por ali, aí. né? Deve ser. Agora, para o pessoal que ainda não sabe, né, que não conhece muito dos bastidores, né, das artes, Sim. né, dos palcos e tudo, o que faz um diretor técnico? Do que você cuida hoje? Eu cuido de toda a parte técnica, que inclui iluminação cênica, áudio, vídeo, cenário, toda a parte de logística, de transporte, carga, nacional, internacional, essas coisas. Tudo que envolve a parte técnica de bastidores é o que... Hoje eu sou o responsável, Tá tudo nas né? suas mãos. Exatamente. Aí eu fui... Né? Era o Pedro, meu tio, que era o diretor técnico, eu fui passando e ele passou para mim agora. Muito bem. Agora, então você também está muito nessa parte da cenotécnica, né? Da iluminação. Sim. Eu queria entrar um pouquinho ali, porque, vamos lá, o Grupo Corpo tem 50 anos, né? Fez 50 anos esse ano. E você está praticamente a metade do tempo. É isso aí. Né? Ali, desde quando você entrou, Isso, né? Em 2001. E uma coisa marcante no Grupo Corpo, e é inegável isso, né? Além da qualidade, claro, é a identidade. Né? A estética e tudo. Com certeza. Em todos esses anos de Grupo Corpo, e que você está no Grupo Corpo, né, mais de 20 anos, qual você acha que foi o papel ali da cenotécnica, da iluminação e tudo, para a consolidação dessa identidade mesmo? E como você acha que você contribuiu para isso? Eu costumo falar que o Paulo Pederneiras, que é nosso diretor artístico, cenógrafo, iluminador, ele, antes de qualquer coisa, ele é um baita de um técnico. Ele começou essa história ali como, né, já cresceu, ele era o técnico da companhia e depois veio o Pedro, enfim. Mas ele conhece de teatro, ele conhece de bastidor, ele conhece de iluminação. Então, isso, até para as criações dele, é fundamental. Então, ele já passa, por exemplo, ele vai criar um cenário, ele não vai inventar uma coisa mirabolante que ele sabe que não
vai funcionar. Ele faz todo tipo de cálculo antes, tanto de a gente, porque para funcionar, obviamente, existe a identidade artística, né, que é dele, igual a identidade artística da coreografia é do Rodrigo. Eles têm uma linguagem deles assim de trabalhar. Mas falando da nossa parte, que é da parte técnica, o Paulo, ele tem uma noção de teatro, de iluminação, de espaço que é enorme, né? Ele desenvolveu isso e foi passando isso para a gente também. Então, tudo que vai ser criado e construído, existe uma pesquisa antes de, olha, os teatros que a gente vai, como que isso vai ser montado, quanto que isso vai pesar, como que isso vai ser transportado, tem todo esse pensamento antes da criação chegar no palco mesmo. Entendeu? Então, assim, nada vai ser uma coisa mirabolante que não vai caber. Exatamente. Isso é até uma pergunta aqui que eu tinha separado, né? Como é que vocês equilibram, né, essa visão artística, né, da criação mesmo, né, dos espetáculos, com essas limitações e com essas possibilidades técnicas de um espetáculo ou até de um espaço. Como é que acontece Tem que pensar isso? Então, porque é sentar e fazer, colocar no papel, fazer é projeto. Tem que fazer projeto, porque tem muitas variáveis, né? Tem a questão de peso, por exemplo. A gente faz muita viagem internacional. Não só a questão do custo de levar isso e da logística, mas como a logística de tempo. Às vezes eu tenho um espetáculo na Alemanha e no mês que vem eu vou estar nos Estados Unidos com o mesmo programa. Aí eu vou ter que fazer um frete aéreo, como é que isso vai ser... Entendeu? Então, assim, os fretes aéreos têm um limite de espaço, de peso, dimensões que você tem que respeitar. Então, tem algumas coisas assim que a gente tem que pensar, e obviamente, né, na cena, no espaço, a gente tem que... quanto que isso vai pesar, quanto que isso vai ser montado, essa logística toda aí é a parte que a gente entra para fazer funcionar. É porque além de toda essa logística, né, de viagens e tudo, dessas possibilidades, mas ainda tem o espaço. Exatamente. Né? Cada é o principal, teatro tem um espaço, tem um tamanho. É isso aí. Então, tem um pé direito, né? A gente tem que pensar nisso tudo para fazer acontecer a história de uma forma que fique, né, não só bonito, mas que fique funcional também. Exato. Né? Até estava me lembrando aqui de uma apresentação, você me corrija se eu estiver errado, que vocês fizeram na Sala Minas Gerais. Fizemos. Com a orquestra, né, uma parte da Orquestra Filarmônica, que era uma outra estrutura, né? Assim, ali não... como estava montado ali junto com a orquestra, com tudo, foi um espaço totalmente diferente, né? Totalmente. Até em questão de coxia mesmo, né? Como é que foi aquilo, assim? Foi muito desafiador nesse sentido? Foi super. Mas isso foi porque é o seguinte, esse espetáculo, chama Estância, ele foi um espetáculo encomendado pelo Gustavo Dudamel, que era regente da Filarmônica de Los Angeles. Sim. Ele queria tocar essa peça, ele já tinha no repertório e ele queria que o Grupo Corpo criasse uma companhia para apresentar junto com ele. Então, nós criamos essa peça já para ser apresentada lá em Los Angeles, no Hollywood Bowl, que é um espaço para 18 mil pessoas. Uau. Então, a gente tinha já a estrutura, o palco, as dimensões que a gente poderia usar, né, para poder participar e estar no mesmo espaço que a orquestra. Então, esse espetáculo já foi criado pensando nesse espaço e nessas dimensões. E aí a gente adaptou e trouxe para cá para fazer com a Filarmônica. Fizemos com a COSESP também em São Paulo. Mas é isso aí. Aí já foi um espetáculo já criado para uma dimensão e para um tipo de palco completamente diferente. E para ser tocado com a orquestra junto. Muito bem. Agora, para a gente... E se encaminhando, né? A gente vai ver o tempo aqui para o final desse primeiro bloco. Bora. A gente já está conversando de adaptar, né, para cada espaço, né, cada história. Tem alguma história, né, curiosa, algo inesperado dos bastidores, né, do Grupo Corpo, assim, que te marcou e você sempre lembra disso? Nossa. Ou não? É porque é muito... Tem vários. Tem vários. Eu posso tentar puxar alguma memória. Tem vários. Imagino, tem né? muitos. 50 anos de Grupo Corpo e 24 anos você está ali, né? Imagino que muita coisa aconteceu. Muita estrada. Tem um que eu acho muito bonito, que eu gosto sempre de lembrar, que foi em Lyon, na França. A gente estava fazendo um espetáculo lá, não sei se era 2007, uma coisa assim. E no meio do espetáculo acabou a luz do teatro. Na verdade, assim, acabou a luz da cidade. Era uma época que estava tendo uns apagões, uma loucura. E a gente já estava no segundo ato, fazendo o espetáculo e enfim, acabou, teve que evacuar o teatro, aquela história toda, aquela confusão. E o público lá, era 3 semanas de temporada em Lyon, era uma loucura. E o público ficou sem ver a segunda parte, que era bem no comecinho, assim. E eles
né, o teatro veio, conversou com a gente, falou, cara, o que vocês podem, o que a gente pode fazer? Eu falei, não, vamos fazer o seguinte. Eu falei, né, a gente junto chegamos na conclusão, falamos, ó, a gente, domingo, o espetáculo nosso era mais cedo, era o último. Então nós vamos fazer o espetáculo de domingo e à noite a gente vai repetir a segunda parte para quem não pôde ver, enfim. E fizemos o espetáculo domingo, os bailarinos prepararam, fomos para fazer o segundo ato, só que o pessoal tinha perdido naquele dia. E a plateia estava completamente lotada. E o público aplaudindo, assim, antes de abrir a cortina já estava o pessoal aplaudindo, aquela emoção toda, e acabou o espetáculo, cara, o que choveu de flor no palco, e eles mandavam flores e flores e flores, e foi super emocionante, os bailarinos todos chorando, foi uma loucura, foi bem bonito. Isso mostra... Como o Grupo Corpo é querido, né? E assim, e eu confesso que eu tenho muito orgulho, né, de falar do Grupo Corpo. Obrigado. Né, daqui de BH. Né? Sempre quando... Eu lembro uma vez que eu estava em São Paulo, me mudei para São Paulo, eu estava conversando com os amigos, falando, eu sou de BH, é do Grupo Corpo, conhece o Grupo Corpo? Ou então, Grupo Galpão, conhece? A gente tem grandes companhias aqui, né, de teatro, de dança. Temos sim. Isso deixa... Nós, Belo Horizontinos, é muito orgulhosos, assim. Né? Muito bem. A gente vai dar um rápido intervalinho para o pessoal respirar, se esticar na cadeira, a gente molhar as palavras e a gente já volta. Bora lá. Ô, Gabriel, agora... Eu quero ir mais, entrar um pouquinho nessa parte da criação mesmo, né? E a primeira pergunta é a seguinte, como é que acontece esse diálogo entre essa parte técnica, né? Cenotécnica, iluminação, com os próprios coreógrafos, né? E eu fui diretor artístico também. Como é que funciona isso durante a criação de espetáculo? É algo contínuo? Ou vem depois? Eu lembro de uma entrevista sua que eu vi, que você falou de um espetáculo, o que foi? Eu acho que foi Gira, não sei, que a luz, por exemplo, veio depois, né? Se eu não me engano, você contou isso. Como é que funciona esse diálogo entre as várias partes dessa criação do espetáculo? No Grupo Corpo funciona mais ou menos assim. Primeiro, tudo parte da música. Eles são assim, o negócio é a música, eles são super musicais. Então, primeiro eles convidam o compositor, eles decidem quem vai ser, dão a total liberdade para o compositor criar o que quiser, o compositor vai mostrar a composição, eles vão ali discutir um pouco aqui, um pouco ali, muda isso, não muda, e aí começa a criação da coreografia. Primeiro de tudo vem a coreografia a partir da música. A coreografia, sendo criada, começa a parte, né, de achar um contexto para aquilo, achar uma ideia e unificar isso tudo com, enfim, iluminação, figurino, cenário, essas coisas que normalmente parte tudo do Paulo. E aí ele vem com as ideias, vai passando para a gente durante, né? Mas aí ele normalmente espera aí tá pelo menos metade da coreografia pronta para ele vai assistindo e vai tendo as ideias, né? Pensando mais ou menos o que ele quer para aquilo. E aí ele aciona a gente para, enfim, vamos pensar em iluminação, vamos pensar. Normalmente o cenário vem um pouco antes, né? Assim, vamos ambientar isso aqui para ver como a gente vai iluminar. Então, é mais ou menos por aí. E o figurino vai correndo, né? O figurino, que é uma parte super importante também, vai correndo junto ali do lado. Mas é mais ou menos assim, sempre esperando a coreografia estar um pouco mais pronta para começar a pensar no técnico mesmo. Muito bem. E qual que você acha que é o maior desafio, assim, que às vezes o público nem imagina, assim, na hora da montagem de um espetáculo? Você consegue depende muito precisar isso? Depende de cada espetáculo. Cada espetáculo é diferente e que a gente falou, né? Cada espetáculo e cada espaço. Então, assim, quando você vai criar mesmo, vamos estrear isso aqui, aí depende muito da complexidade de cada cenário, enfim, ou de cada iluminação, que tipo de equipamento a gente está usando. E do ponto de vista técnico, assim, teve algum espetáculo que foi mais desafiador? Vários, ou não? Vários. Nossa, todos são, assim, tem uns muito desafiadores. Esse, por exemplo, o último que a gente estreou, Piracema, o cenário é uma insanidade. Quem olha nem imagina, porque são 82 mil tampas de lata de sardinha que produziram o cenário. Entendi. E para criar isso, produzir isso, confeccionar isso, fazer isso virar, modular isso para isso chegar num formato que caiba no teatro, foi uma loucura. Foi uma loucura. Muito, muito difícil. Agora, você
Hoje, né, a gente não pode negar que você é uma grande inspiração também, né, Que para isso. várias pessoas, vários Imagino. técnicos, pessoas que estão começando ali também, pessoas que já trabalham nesse ramo. Mas eu quero saber de você, se tem alguém, né, que te inspirou assim nessa área, se você tem alguma inspiração, alguma referência. Eu tenho várias. Você bebe em referências, várias eu tenho fontes. várias. Mas, obviamente, eu tenho minhas maiores referências estão dentro de casa, né? Que são meus tios, assim, tanto o Paulo quanto o Pedro. O Paulo, né, na parte artística e tal, e o Pedro na parte técnica. Eu aprendi muito com eles, vendo eles trabalharem. Eu tive a sorte de entrar já, né? De chegar numa companhia muito cru, muito verde, mas eles me proporcionaram conhecer o mundo inteiro, né? Então, assim, muita turnê internacional, a gente sempre pegando muito jeito de, né, como que as pessoas fazem a mesma coisa em países diferentes. Então, a gente pôde ir adaptando para o nosso dia a dia, absorvendo as formas de trabalhar de outros lugares, assim. Então, isso foi a inspiração sempre maior, né? Vendo eles trabalhando, é isso, pegar tudo que a gente vê de bom acontecendo por aí e tentar trazer para cá. Então, nisso, a gente hoje, por exemplo, eu tenho, junto com o Pedro, a gente tem uma empresa de projeto de teatro. O Pedro, quem construiu aqui foi o Pedro, né? O projeto da parte técnica aqui foi o Pedro. E eu participei, eu trabalhei com ele. Então, vocês têm uma ligação ainda maior ainda, né? Com o Cine Brasil. Imagina, eu vi isso aqui, vim... Como é que foi isso? Olha, o Pedro foi chamado para fazer a parte da reforma, toda a parte do palco, né? Parte cênica, iluminação, mecânica cênica. E ele me chamou, por exemplo, lista de equipamento aqui de áudio... Não, áudio não foi mentira, áudio não foi eu não. Iluminação, toda a parte de vestimenta, parte de mecânica, eu trabalhei com ele. Então a gente vinha ver a obra, que não tinha uma cadeira aqui, não tinha nada. Era. Total. Eu E como é que foi para comecinho. você ver, né, esse teatro, essa casa, né, que hoje é um patrimônio de Belo Horizonte, estava, né, ficou 14 anos fechado? Ficou muito tempo né? fechado. Como é que foi para você ver ganhando forma, né? E hoje está aqui, né? Sempre apresentando. Como é que é? É muito incrível. É muito incrível. Eu lembro de eu andando, assim, e eu andava, enfim, andava no rudimento lá em cima, vendo toda a parte da obra. O escritório era aqui em frente. Então a gente vinha, fazia reunião e vinha ver a obra aqui. Hoje eu trabalhando aqui, eu fiz toda a parte de equipamento, tá tudo aí hoje, né? E eu tenho até que dar parabéns pro pessoal aí, pra equipe, Catatal e a equipe toda, porque você pensar, deve ser o quê? Tem uns 13, 14 anos que isso aqui inaugurou, não tem? Foi há 12 anos, né, de reinauguração. E assim, você olha como se tivesse tudo novo, né? O equipamento novo. Então, você vê que está bem cuidado, tá funcionando, está sendo usado, mas está sendo muito bem mantido. É bom você trabalhar no teatro que tem uma manutenção em dia, que tem... Total. Você chega aqui, você não tem problema não está funcionando, vamos resolver isso. Não tem. Você chega, faz sua montagem sem muita surpresa, é muito bom. Trabalhar assim é bom demais. A Catatal, aí, o nosso chefe de palco, tá ali no fundo, ó, observando, né, viu? Para você essa e para todos os técnicos aqui do Cine Brasil. Trabalhar aqui, sério, de verdade, a gente fala, é a maior glória que a gente tem é terminar nosso ano aqui. Porque quase que a gente não pode chamar de trabalho, porque é tão divertido, é bom demais. Que ótimo. Agora, a gente falou de Cine Brasil, né? A gente tem que falar de Belo Horizonte também, a gente está falando de referências. O Grupo Corpo é um grupo que surgiu aqui em Belo Horizonte e ganhou o mundo. Isso. Né? Então, com certeza, hoje vocês bebem das mais diversas referências, né? Muitas inspirações, mas eu quero saber o que Belo Horizonte, como Belo Horizonte, né, ainda faz parte do Grupo Corpo, até na própria criação mesmo, né? Você sente que Belo Horizonte ainda tem o seu lugar? Tem, não tem nem como fugir disso, né? Acho que não tem nem como, assim, às vezes as pessoas perguntam, por que Belo Horizonte influencia, ou a mineiridade, às vezes eles perguntam o Brasil, eu falo, cara, eu acho que não tem nem como ser diferente, né? A gente é daqui, viveu aqui, cresceu aqui, então não tem muito como isso não fazer parte do que as pessoas veem em cena. De uma forma ou de outra vai estar ali. Acho que não é nem pensado, vamos fazer uma coisa para homenagear ou para nada, é porque está ali, faz parte, né? Então, já está ali, tá? Independente do que a gente fizer, não tem como se descolar, não tem como sair, não tem.
Não Muito tem. bem. Agora, 50 anos de Grupo Corpo. Uhum. Uma baita história, né? Meio século. É. Né? Como você, olhando para trás, né? Como você enxerga toda essa trajetória do Grupo Corpo? O que significa para você e fazer parte disso também? E um jogo assim de imaginação, como que você enxerga e projeta os próximos 50 anos do Grupo Corpo? Olha, você mesmo falou, né? É um orgulho, né? A gente saber que o Grupo Corpo é daqui, é de Minas, é de BH, enfim. Para mim, é um maior orgulho saber que eu faço parte, enfim, e que isso, né, começou na casa da minha avó, lá há 50 anos atrás, e uma galera de maluco resolveu fazer uma companhia de dança em 1975, e minha avó comprou, e meu avô, e, enfim, cederam a casa que eles moravam para eles, e aquilo ali criou-se, né, o que o Grupo Corpo é hoje. Mas a gente ainda... O Grupo Corpo tem um negócio que é muito legal, que mantém uma estrutura que, não posso dizer familiar, mas não tem uma separação, não tem uma coisa assim, não tem distinções ali dentro. Hoje a gente brinca, por exemplo, lá não existe uma sala de reunião lá. As reuniões são feitas na cozinha em volta de uma mesa. Até hoje, não, eu tô te falando sério. Assim, então, lá é um lugar, é um prédio com portas abertas, entra quem quer, chega quem quer, assiste quem quer. Funciona dessa forma, sempre funcionou dessa forma e continua dessa forma. Então, eu acho que assim, é uma companhia internacional, já viajou, enfim, nós já fizemos o mundo inteiro. Outro dia o pessoal estava me perguntando onde você já foi. Eu falei, cara, eu já fui em muito lugar nesse mundo. E graças a eles, assim, né? Então, mas continua do mesmo jeito, continua uma companhia de dança sediada em Belo Horizonte que funciona da mesma forma há 50 anos, sem mudar muito a essência, aquilo. E eu acho que é isso aí, é continuar desse jeito, por quantos mais anos vierem. Tá bom, continuar é isso aí. Que tá indo bem. Eu perguntei pro o Eduardo Moreira, do Grupo Galpão, veio aqui, né? Claro. O Grupo Galpão que também já está com quase 50 anos. Eles são demais. Eu fiz essa pergunta para ele e eu vou perguntar para você também. Né? Eu acho que você meio que já respondeu um pouco, mas né, queria saber se tem alguma outra característica que você enxerga dessa forma, né, de fazer arte, de fazer dança, que estava lá no início, né, da criação, que você acompanhou, que você ouviu, né, histórias, e que ainda se faz presente hoje. Eu acho que no corpo o que diferencia, não vou falar que diferencia, mas assim, o que molda a companhia hoje é porque nós temos a mesma equipe de criação quase desde sempre. Então, né, criou-se uma linguagem, criou-se uma estrutura, e hoje está começando a mudar um pouco. Trouxeram a Cassi para coreografar também, então ela está dividindo com o Rodrigo as coreografias agora. Eu estou assinando iluminação junto com o Paulo. Então, assim, tem aquele DNA do Grupo Corpo, mas tem uma vontade deles de sempre fazer uma coisa que eles não fizeram ainda. Então, eu acho que o que rege tudo é isso aí. Mantém-se uma estrutura, mas sempre querendo fazer algo novo, algo que não foi feito ainda, não se repetir, para não ficar, né, parado na mesmice ali. Eu acho que isso é mais ou menos uma coisa que rege muito ali, é isso aí. Isso. E sempre deu certo, né? Assim, e está aí até hoje, nos 50 anos. Né? Tá aí. Agora, a gente falou de futuro, né? A gente, entende que a tecnologia está se desenvolvendo cada vez mais, né? A gente está ouvindo cada vez mais notícias de inteligência artificial e tudo. Pensando nessa tecnologia, no trabalho técnico, né? Você acha que essa parte, né, da cenotécnica e tudo, ela caminha para ser cada vez mais tecnológica, mais digital até? Ou você acha que esse trabalho humano mesmo, ali, tete a tete, é insubstituível? Como é que você enxerga isso? Eu acho que tem um processo nós estamos num processo de troca e que a gente está pegando exatamente essa transição. E existe, sim, uma tendência muito grande da gente estar transformando
a parte técnica, né, digitalizando muito mais o que acontece, mas eu não acho que isso substitua a mão de obra, não, e nem o pessoal. Eu acho que o pessoal vem junto, né? É uma coisa de se atualizar, se aprimorar, de mudar um pouco a forma de trabalhar, mas eu acho que a gente não tem nem como fugir muito disso, né? Hoje eu vejo assim, os teatros fora do país já estão alguns passos na nossa frente nesse quesito aí de novas tecnologias, trabalhando com equipamento. Você vê que a questão de lâmpada hoje é uma coisa que já está quase sendo abolido do mundo, assim, você não acha nem lâmpada para comprar mais. Então, tem que passar para o LED. E essa transição, né, falando só na parte da iluminação, mas enfim, você vai ver no vídeo, os projetores também, já não existe mais projetor de lâmpada, é tudo laser, tem painéis de LED cada vez mais tecnológicos e com uma definição muito melhor. Então, assim, eu acho que a partir do momento que essa transição vai sendo feita, esses equipamentos vão ficando mais acessíveis e vão fazendo mais parte das produções. Eu não acho que não tem como muito correr disso, não. Tem algum desses, vamos, né, falar desses avanços tecnológicos que mudaram, modificaram um pouco esse trabalho dos cenotécnicos, né, do iluminador? Você acha que com certeza. Sempre surgem, né, coisas? Sempre. Eu lembro assim, na parte do áudio, né, trocando do analógico para o digital, foi um processo, assim, e muita gente, né, dá aquela assustada, mas o negócio fica orgânico. Hoje a gente está vivendo isso, né? A iluminação está vivendo um momento de substituição total por LED, por aparelhos mais sofisticados, tanto áudio, vídeo a atualização do vídeo hoje é absurda, então as coisas vão e cada vez aparecendo mais coisa nova, mais inovação. Eu acho que o pessoal e a galera tá tendo que se atualizar junto. É bom, né? Isso é uma coisa que movimenta, junto, exatamente. Né? Mas influencia bastante no trabalho do dia a dia. Assim, falando de cenotécnico, por exemplo, de cenário, hoje você vai... São formas de trabalhar diferentes, mas você vai na Europa, por exemplo, hoje os teatros estão computadorizando todo o sistema de mecânica deles. Então, assim, é difícil você pegar teatro com vara contrapesada hoje em dia. É tudo motorizado e computadorizado. Então, é um cara sentado no computador que vai operar aquilo tudo ali. A maioria dos teatros estão sendo assim. Os Estados Unidos ainda mantém contrapesado, mas na Europa mudou muito. E então, acompanhando, que eu imagino que tem que se adaptar também, né? Não sei, por exemplo, certeza. Pensando nessa questão das varas, né, contrapesadas, claro, e tudo, né? Quando fica motorizado, tem um tempo ali, né? Não, mas então, aí depende. Um bom sistema, você tem tempo, você faz o tempo que você quiser, programa o que você quiser. É como se fosse você programando uma iluminação, mas num sistema de mecânica. Assim. Você faz o tempo que você quiser, a velocidade que você quiser, é milímetro. É muito impressionante. Muito legal. Então a gente trabalha muito com esses sistemas hoje, assim, que é... Enfim, agora vai perguntar, substitui um maquinista lá em cima? Talvez não. Porque tem possibilidades maiores, né? Então, assim, com um cara sentado numa console, eu opero 10 varas. Para operar 10 varas é que eu preciso de 10 pessoas. Com certeza. Entendeu? Ao mesmo tempo, né? Simultânea, eu preciso de 10 pessoas. Sim. Então, são coisas que a tecnologia traz de inovação. Agora, você tem uma empresa, a Blackout. Tem a Blackout, né? Quando que você criou ela? Porque quando você sentiu a necessidade de fato, ter isso para até expandir, Isso. Deve ter... Blackout, acho que foi em 2013. Assim, eu Cassi, a Janaína Castro, que é figurinista também, que também era bailarina do corpo, o Átila, que trabalha comigo na técnica, a gente fazia muito trabalho fora do corpo, e, enfim... A gente resolveu criar uma empresa para falar, vamos fazer a nossa empresa também para a gente poder fazer os nossos projetos. E aí criamos a Blackout, enfim. Então a gente faz o espetáculo completo com coreografia, iluminação, cenário, figurino, toda a produção. A gente faz produções de outras companhias. Quando vem para cá ou querem fazer uma turnê, chama a gente. Ou cada um, por exemplo, a Cássia hoje está em Nova York coreografando para uma companhia lá. A Jana está fazendo um figurino, nem lembro aonde, eu estou aqui com o corpo, entendeu? Então, isso assim, a gente vai dentro da Blackout, tudo pela Blackout. Então, a gente vai rodando e vai... Então, é para além dessa parte técnica, né, também. Assim, então, tudo. Mais artística, tanto né? artística, criativa, técnica, produção. É uma empresa que a gente abrange quase tudo que a gente pode aí. Nessa parte de espetáculo. Não só espetáculo, a gente faz evento também, fazemos algumas coisas assim. É raro, mas a gente faz.
Eu fui agora para o Líbano fazer uma ópera Uau. com o Jorge Tacla, que foi lindo também. A gente vai tentando conciliar com a agenda do corpo, obviamente, né? Então, assim, tem que... Como os nossos calendários aqui normalmente tem uma antecedência muito grande, a gente já sabe o que vai acontecer no ano, a gente consegue pegar fora algumas coisas Sim, entendi. né? Tem algum trabalho assim que você pensa que você ainda não fez, que você tem vontade de fazer? Ou você acaba que no seu dia a dia, né, do trabalho mesmo, você consegue... Tem muita coisa que eu gostaria de fazer ainda, mas eu tenho vontade. Por exemplo, eu nunca fiz teatro. Nunca fiz luz para teatro, nunca fiz. Nunca tive, assim, já até tive convite, mas eu nunca consegui parar para, né, para ter o tempo de fazer, às vezes. Então eu tenho vontade de fazer teatro, às vezes eu tenho vontade. Bom, se eu tenho seu número anotado na minha agenda, bora. quando eu for. Não, sério, eu tenho vontade mesmo, assim, é uma coisa que falta para mim, assim, ter participado disso, uma criação de uma peça de teatro. Não você está mais ali na dança. Exatamente, dança, faz ópera, também, faz, né? mas teatro mesmo eu nunca participei. Então, vamos aí, fica a dica. Muito bem. Bom, agora nós vamos caminhar para o final, né? Já queria agradecer mais uma vez Eu que agradeço. pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. A conversa foi muito boa. Tá? É interessante a gente também... A gente sempre conversou com pessoas, né, das artes plásticas, do teatro e tudo, então a gente vê o que acontece ali em cena, mas é legal trazer o que acontece nos bastidores também, né? Eu costumo dizer que a gente vê, né, os artistas no palco, né, um grande show, um grande espetáculo, mas tem muita gente por trás fazendo isso acontecer. Né? E muita gente, de fato, se identifica, né? Igual você olha, fala, meu Deus, é isso que eu quero, né? Qual conselho assim que você daria para esses jovens, né, que desejam seguir essa carreira ali dos bastidores, cenotécnico, iluminação? Você tem alguma dica? Olha, eu tenho. O que acontece? Muita gente me pergunta, por exemplo, tem muita gente que me liga, me manda mensagem, fala, Gabriel, o que você indica de curso e tal? E eu sou super favorável a todos os tipos de curso que as pessoas puderem fazer. Mas essa área é uma área que eu acho que o dia a dia e tá ali é o que vai mais ensinar, é o que vai te colocar pronto para o trabalho, né? A gente tem... dentro desses projetos nossos que a gente faz, de teatro, o Felipe, meu primo também, que é filho do Pedro, nós três temos uma empresa chama Pederneiras Associados, que a gente faz os trabalhos. E a gente, Felipe principalmente, ele é muito acadêmico, ele pesquisa muito, ele trabalha muito com isso, e a gente vê que é um meio que tem muito pouca literatura no Brasil. Então, a gente tem muito pouca literatura que fala sobre a parte cênica, a parte técnica, enfim, tanto do cenotécnico, quanto iluminação, quanto áudio, enfim, a gente tem pouca literatura. Então, a gente tem cursos que poderiam ser muito melhores se a gente começasse a produzir um material em conteúdo. A gente tem hoje uma biblioteca de livros, você vai, nos Estados Unidos a gente compra, sempre vai comprando e tendo livros. Lá, Estados Unidos, Europa, isso é curso superior. Então, as pessoas vão para a universidade para aprender o que a gente faz aqui. Aqui no Brasil, a gente aprende na rua, infelizmente. Né? Enfim, é diferente. Então, eu acho que eu sinto muita falta do investimento em cursos especializantes, né? com mais conteúdo, com mais qualidade, igual a gente vê muito fora. Né? A gente, pela literatura que a gente gosta de comprar e gosta de acompanhar, a gente vê que a gente está muito atrás nisso. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aqui esse negócio de vem com a gente, sabe? Muita gente, por exemplo, que trabalha comigo hoje, começou me pedindo, me indica um curso. Eu falo, não, vem aqui, eu vou estar em São Paulo tal dia, você está lá? Tô. Então vem fazer uma montagem com a gente. E a pessoa vai, pega, posso voltar amanhã? Volta. Amanhã eu vou estar no Rio, posso ir? Vai. Então, assim, eu acho que esse trabalho, você ter o interesse de ir acompanhar alguém que você gosta e tentar chegar perto dessa pessoa e falar, eu gosto do trabalho do Galpão, será que eu não vou ligar para os caras e falar, né, lá no Cine Horto, por exemplo, tem várias oficinas que eu sei. Então, assim, é tentar se aproximar das pessoas mesmo, do que você acha bom e tentar fazer parte, ficar ali. Eu acho que hoje é o melhor jeito que a gente tem de aprender é tentando fazer parte, não tem muito jeito, não. Muito bem, muito bem. Agora, para finalizar, uma pergunta também que eu já fiz para alguns convidados, eu quero fazer para você também. Quando você não está envolvido, né, com essas produções, né, tanto do Grupo Corpo como outras também,
como é que você se conecta assim, com outras formas de arte, de lazer? Você consome essas outras coisas? Eu perguntei pro Léo, da Orquestra Opus, né, se ele ouvia muita música, né, porque ele trabalha com música, Sim. né? Perguntei para os meninos do cinema se eles assistiam muito filme, né? Porque, e como é que você faz? Você consegue se desconectar do seu trabalho, né, ou do Grupo Corpo e Tudo, para se conectar com outros tipos de arte, né? Ver como, de fato, um público mesmo, né? Consigo. Você consegue esse momento? Consigo. Consigo pouco, mas consigo. Assim, a gente tenta muito, por exemplo, em viagem internacional que a gente tenta, nos dias de folga, procurar alguma coisa que tenha ali que a gente não teria chance de assistir no Brasil, entendeu? Vamos tentar ver isso. Então, eu procuro muito. Aqui, eu acho que a gente estava conversando agora, Belo Horizonte é uma cidade que a gente tem muita opção de bons espaços, de bons teatros, né? Com espetáculos de qualidade. Então, assim, a gente está bem servido aqui. Poderia ser melhor, obviamente, né? Sim. A gente tenta sempre melhorar, mas eu acho que a gente tem que estar muito bem servido no Brasil. Mas eu tento sempre, ver maioria coisas que eu talvez não tivesse a opção de ver aqui. Quando a gente vê fora, a gente sempre tenta um tempinho. Ah, muito bem. Gabriel, muito obrigado. Obrigado. Tá? Pela sua presença aqui. Eu que agradeço. Pela sua disponibilidade. Eu amei conversar com você. Também. Tá? Espero que a gente se encontre mais vezes. Vamos aqui encontrar. Ainda mais, Cine, ainda mais por aqui Belo nesse Horizonte. espaço maravilhoso. Obrigado. E é isso. Vamos lá. Muito obrigado. Eu que agradeço. A gente fica por aqui. Esse último episódio, né, dessa temporada do Ensaio Geral. Mas a gente volta ano que vem com outros convidados, outros assuntos, novas conversas, recebendo convidados antigos também, né? Quem sabe? Volto. Só me chamar que eu volto. A gente se vê. Um ótimo 2026 para vocês. Até mais.